Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Maravilha. Diga assim então comigo: eu estou feliz com Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, é sempre um prazer estar aqui convosco, compartilhar da palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu quero pregar sobre o tema Deus não se esquece. Amém? Glória a Deus. Deus não se esquece. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era a idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Meus queridos, eu acredito que todos aqui, se não a maioria, conhecem a história de Mefibosete. Ele era o filho de Jonatas, e antes da morte de Saul, Davi e Jonatas firmaram uma grande aliança. A Bíblia relata que era uma aliança muito linda entre os dois. Enquanto Jonatas protegia Davi das loucuras lá de seu pai, e Davi, caso sobrevivesse, a aliança dos dois seria a seguinte: olha, vamos cuidar um do outro. Então, Davi, se você for rei, e se eu partir, você cuida da minha família. E assim fizeram aquela aliança, de um cuidar do outro. Mas a realidade, queridos, ela muda a todo instante. O que aconteceu com Jonatas, com Saul, eles não esperavam, eles morreram numa guerra. E a nossa realidade, ela se parece com a história que eu vou contar para vocês hoje, tá? A história, ela se assemelha muito com a nossa, porque as realidades, o nosso dia a dia, ele é cheio de surpresas. Diga comigo, a nossa realidade muda todo o tempo. Então a gente não podemos prever o que é que acontece daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, daqui a 30, a gente não pode prever, porque a nossa realidade ela pode mudar. E eu quero dividir a minha pregação em alguns acontecimentos da vida de Mefibosete. E o primeiro acontecimento é exatamente este: quando o cenário da vida muda. E cenário, irmãos, é onde decorre uma ação, conhecido também como pano de fundo. E as realidades, como eu acabei de falar para vocês, elas mudam. Nós estamos aqui, não sabemos o que acontece sequer no final do dia, no final do culto. Essa semana, mais propriamente na segunda-feira, das pessoas que trabalham para mim, trabalhou bem o dia todo. Na hora de ir embora, ele deu um mal súbito, caiu no chão, se entortou todo e ficou lá desacordado por vários minutos. Meu filho foi na outra obra, me chamou. Cheguei lá, ele estava todo torto, chamamos o SAMU veio, atendeu, deu os primeiros socorros. Ele não me conhecia, não sabia quem era, não sabia onde morava, e ele já foi sair do hospital, mais de meia-noite passou, porque a realidade dele mudou em questão de minutos. E é assim a nossa vida, E graças a Deus, ele teve um mal súbito e foi medicado e está bem, graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus pela vida dele? Você nem conhece, mas digam glória a Deus pela vida dele. Então, queridos, a nossa realidade muda. Essa semana, eu estava vendo uma notícia que eu fiquei particularmente intrigado. Uma pessoa dizendo o seguinte, que o Ministério da Saúde, ele informa que 50% das pessoas têm problema de coração e não sabe. Eu fiquei pensando, meu Deus, como o Ministério da Saúde sabe se as pessoas não sabem, E se o Ministério da Saúde sabe, por que não avisa então quem não sabe? Se isso for verdade, irmão, a nossa realidade muda então. Para 50% dos que estão aqui pode mudar a qualquer momento, Já parou para pensar? É assim, E para tristeza, irmãos, de Davi, Saul e Jonatas vai morrer, E era muito comum naquela época, quando um rei assumisse, ele mataria todos os descendentes do rei deposto, para que não houvesse nenhuma insurreição contra o seu governo. E além de perder, o pai, perder o avô, perder a família,
a ama que cuidava de Mefibosete, no afã de salvar a sua vida, né, ao sair correndo com ele, ela tropeça, um menino de cerca de 5 anos cai no chão, fica aleijado dos 2 pés. Então, queridos, o cenário, diga comigo, você vai pregar comigo hoje, diga comigo, o cenário da vida de Mefibosete mudou. Isso. Amém, vocês vão pregar comigo hoje. Segundo acontecimento, ele era um príncipe que foi morar em Lodebar. Imagina, queridos, viver uma vida confortável. Eu acho que esse é o anseio de todo ser humano. Não é dizer que a pessoa ela querer ser rico, é diferente. Ter uma vida confortável não tem nada a ver com dinheiro, o dinheiro ajuda. Mas eu acho que todo mundo quer estabilidade, ter uma vida confortável. E era assim a vida de um príncipe, né? Ele foi os primeiros anos da sua vida cuidado em um palácio, né? E no palácio, queridos, uma criança ela tem os melhores cuidados possíveis, tá? Mas após isso ele vai morar numa cidade chamada Lodebar, conhecida como a terra do esquecimento, uma terra sem pasto, uma terra que sequer dava para criar ovelhas. Lá moravam os esquecidos, as pessoas que, né, eram discriminadas iam para esse lugar. Então ele sai de um palácio e vai morar num lugar que ninguém desejaria morar por força da circunstância, né? Não, eu estou a fim de morar em Lodebar. Não, queridos, era a última opção. Mas como eu disse, a vida daquele homem teve o seu cenário mudado. E agora imagina você, um príncipe que outrora que vivia em um palácio, tendo as melhores comidas, as melhores roupas, a melhor educação, uma ama que cuide de você o tempo todo, ele é simplesmente esquecido e passa a viver com medo. Eu não sei você, queridos, né? Eu fico imaginando como não ficou o coração daquele menino crescendo em uma terra, né, de esquecimento. E em todo tempo, penso eu, não é a Bíblia, Mefibosete vivendo com medo, porque ele era o último da linhagem, ele ainda estava vivo, e talvez, né, pensasse, qualquer hora vão se lembrar de mim, e vão me mandar buscar, e talvez vão me matar, porque eu ainda sou da descendência, né, da linhagem real. E viver com medo, queridos, não é bom, e o medo traz consigo alguns terríveis aliados. Eu gostaria de ler para vocês. Quem vive com medo, vive com sensação de perigo sem razão, ele tem pensamento irracional de que vai morrer a todo instante, aumento dos batimentos cardíacos, suor frio, dificuldade de respirar, tontura, náusea, dores de cabeça, dor no peito, dor no estômago. Esta é uma sensação, são as sensações de quem vive com medo. Levanta a mão quem já teve medo na vida aí, levanta a mão. Todo mundo teve medo, né? E viver com medo, irmão, você já viveu? Viver com medo talvez seja uma das piores sensações que uma pessoa pode vivenciar nesse mundo, é viver com medo. Com isso tudo que eu acabei de dizer e mais algumas coisas. Quando eu fui pregar na igreja do pastor Jonas, há um tempo atrás, eu compartilhei uma história lá que eu nunca compartilhei com vocês. Eu fui chamado para o pastorado muito novo, com 28 anos mais ou menos, eu fui chamado. E eu assumi uma igreja muito novo, muito inexperiente, por sinal. Casado, né, com um filho pequeno. E a gente vai aprendendo as coisas assim, no decorrer dos anos. A inexperiência passa a ser experiência, né? A gente vai errando aqui. Como eu errei, irmãos, como eu errei por pastorear muito novo. Errei demais. E a vida ministerial foi me ensinando. Houve um tempo da minha vida que eu trabalhava na construção civil de 7 a 5, fazia faculdade à noite e ainda pastoreava uma igreja, né? Era uma coisa de louco. E aí, quando eu comecei, não tinha quase nenhum obreiro, ainda era o professor da escola bíblica dominical e pregava no culto à noite ainda. Era uma vida assim muito corrida. Mas aconteceu o fato que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como viver com medo. E aconteceu uma situação lá, havia um casal de jovens lá na igreja, né, estavam namorando, e essa jovem tinha um pai muito
nervoso, muito bravo. E aí eles queriam tomar a decisão e pediram para mim lá conversar, pastor, com o pai dela. E eu, na maior boa vontade, irmão, eu fui, né? E ele, o marido não morava com a esposa, né? Eles moravam, ele em cima, ela embaixo, e a filha morava com, os filhos moravam com a mãe e o pai em cima. E aí ela falou assim, ó, o senhor conhece o meu pai, eu já sabia quem era, o senhor sabe como é que ele é, né? Eu falei, não, deixa comigo, na maior boa vontade, irmão. E eu cheguei, já fui lá no cafofo do irmão, e conversei com ele por 1 hora, amansando o coração dele, né? Porque o jovem estava interessado na moça e tal. E aí quando deu 1 hora, minha esposa grita, amor, está na hora de descer. E eu desci, fui lá, desci com ele por sinal, falei, vão lá. E ele falava do rapaz, eu falei, não, seu fulano, não é assim, dá oportunidade para ele, entendeu? E descemos. E era uma casinha muito pequena. E aí eu fiquei em pé na porta, o casal sentou de frente, a minha esposa sentou do lado, a mãe sentou na porta da cozinha, que era uma cozinha conjugada, e ele ficou no canto assim do lado direito. E aí depois de toda aquela conversa que eu tive com ele, quando o rapaz abriu a boca, irmão, ele abriu e ofendeu o pai da moça. Aí aquele homem ficou muito nervoso, e aí ele ficou meio fora de si, a mulher falou assim, ó, corre que ele vai te matar. O rapaz saiu correndo, irmãos, e eu estava na porta, aquele homem foi lá e buscou uma peixeira de quase 40 centímetros, e passou e veio para o meu lado, eu falei, pronto, já vou tomar uma facada aqui agora. Eu vi a face da morte ali aquele dia. E ele saiu correndo atrás daquele rapaz, e eu catei a mão da minha esposa, falei, amor, vamos embora. Não, deixa eu despedir da irmã. Falei, que despedir nada, vamos embora, você quer morrer também? Vamos embora. E vazei, entrei dentro do carro, quando eu dou na chave, o carro não pega. Eu falei, rapaz, está tudo contribuindo, né? Ainda bem que o carro estava no morro, né? E eu joguei aquilo no tranco e peguei o carro, rapaz, quando eu estou subindo o morro, ele está descendo. Eu falei, graças a Deus. E aí fui para casa, eu falei, amor, nunca mais eu faço isso, tomar o partido assim, não vou fazer isso mais não. Aí, irmãos, fui para casa, fui para a igreja, domingo. E lá na igreja era mais ou menos assim, a gente sentava assim, não via quem está lá atrás. Quando eu subo para pregar, quem é que está lá no último banco? O pai da moça. Eu falei, é hoje que eu tomo aquela facada que ele não conseguiu dar. É hoje. E eu fiquei assim com muito medo mesmo. E o culto terminou, irmãos. E aquele homem continuou sentado lá. E eu falei, comecei a chamei o líder da mocidade para conversar. O que foi, pastor? Vamos conversar aqui um pouco. Como é que está a mocidade? E aí conversei com o líder da mocidade, passou, veio as irmãs do Senhor. Eu falei, irmã, vem cá, como é que está aí o pessoal do ciclo de oração? Vocês estão orando e tal? Mas foi acabando o pessoal, entendeu? E aquele camarada sentado lá. Falei, pronto, hoje. Eu já fiquei imaginando. Falei, vai sair no jornal, né? Pastor assassinado na igreja. Eu fiquei com muito medo de morrer aquele dia. Quando não tinha mais ninguém, aquele camarada levantou e veio caminhando para perto de mim. Eu falei, é agora. E eu só olhava para a cintura dele, pastor. Só olhava para a cintura dele. Só olhava para a cintura dele. Ele chegou, pastor, quer falar com o senhor? Eu falei, pois não, irmão. Eu falei, pronto. Ele falou, quero me desculpar com o senhor. Eu falei, por quê? Não, pelo que eu fiz. Eu falei, não, mas isso não é nada não, entendeu? Fica tranquilo, entendeu? Essas coisas acontecem mesmo, entendeu? Aí, irmãos, despedi dele, eu falei, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Depois ele perdoou o rapaz hoje é casado com a filha dele, já deu 2 netos lindos para ele, e tudo está bem, graças a Deus. Mas viver essa sensação de medo, queridos, é terrível. E esse jovem aqui, com certeza, em vários momentos da sua vida, ele ficou com medo de um dia a morte bater na sua porta, porque ele era um herdeiro ainda do trono, né, da linhagem real. Mas o terceiro acontecimento na vida de Mefibosete, que apesar de viver longe de casa, estar na terra do esquecimento, morar em Lodebar, não ter mais nenhuma parte no reinado de Davi, ele era um homem que tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa da parte de Davi, né? Aquela promessa que Davi fez com Jonathan, né? Talvez não tinha um soldado para testemunhar, talvez não tinha um capitão, não tinha ninguém, mas Deus foi a testemunha daquela promessa, né? E ele vai, né, crescer naquele lugar, mas vai chegar o tempo, irmãos, o tempo em que, né, a promessa de Deus ela vai se cumprir na vida daquele homem.
E assim como ele, né, assim como Mefibosete, ou Mefibosete, como algumas pessoas dizem, ele era portador de uma promessa, eu acredito que todos nós aqui somos portadores também de uma promessa, né? Talvez Deus lhe prometeu algo que, né, a palavra já é uma promessa para nós, mas talvez Deus colocou no seu coração, lhe entregou algo, uma promessa da parte dele, a gente não sabe quando vai se cumprir, mas diga comigo, vai chegar o dia, mais uma vez, vai chegar o dia, amém, vai chegar o dia, e assim chegou o dia da promessa se cumprir, na vida daquele menino, daquele rapaz, né, que na ocasião já era até casado e tinha filhos. Então, um belo dia, né, está relatado em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, o rei vai dizer o seguinte: não há ainda ninguém na casa de Saul para que use de benevolência da parte de Deus? E o homem que cuidou daquele menino, chamado Ziba, ele vai dizer, olha, realmente existe um aí, tá? Mas ele é aleijado, né? Ele já quis, né, de certa forma, já queimar o filme de Mefibosete. Olha, ele existe sim, mas ele é aleijado. Então, queridos, quando Davi, né, fica ciente daquele que existe, né, um herdeiro de Saul, de Jonatas, ele manda buscar aquele menino. Sabe por quê? Entra o tema da mensagem. Deus, ele não se esquece. Quanto tempo talvez aquele menino sonhou que isso poderia acontecer na sua vida? Ou talvez, né, quanto tempo ele pensou que a morte poderia também bater na sua porta? Mas talvez, né, eu gosto sempre de usar a palavra talvez por prudência, talvez algum dia ele tenha pensado, olha, será que ninguém vai se lembrar de mim? A gente não sabe, né? Mas Deus não se esqueceu da palavra que Davi firmou com seu pai. E diz a Bíblia, queridos, que, né, Davi ele vai mandar ali uma carruagem e vai mandar buscar aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Davi nada mais foi, queridos, que um instrumento para que Deus cumprisse a vontade dele. Davi manda dizendo, não há ninguém da casa de Saul para que eu não possa usar da benevolência de Deus. Davi é só o instrumento, ele é o instrumento só, está sendo um mecanismo para trazer de volta a vida que aquele menino perdeu. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, 20, diz o seguinte, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e nele amém, para a glória de Deus por nós. Sabe o que isso significa? Vou traduzir para você, as promessas de Deus irão se cumprir, elas têm o sim, tá? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quinto acontecimento na vida de Mefibosete, é quando a visão do rei prevalece. Se nós lermos a história, querido, nós vamos encontrar pelo menos 3 visões acerca de uma pessoa. Ziba olha para Mefibosete como um aleijado, um homem incapaz, tanto que a primeira característica da vida de Mefibosete, que ele vai relatar, olha, ele tem sim, há um descendente, mas ele é aleijado. É a forma com que, né, Ziba via Mefibosete. Ele próprio se via como um cão morto, essa era a imagem que ele tinha de si. Queridos, e aquilo que nós imaginamos de nós mesmos, né, fala muito de nós. Eu posso não ser bonito, irmão, mas eu sou o cara mais bonito do mundo. Pelo menos é o que a minha esposa diz, todo dia, né? Se eu estou errado, fala com ela, irmã, tá? Fala com ela aí. É o que eu penso de mim, tá? Pode até não concordar, mas é o que eu penso. Era o que ele pensava. Olha, eu sou como um cão morto. A terceira forma de que ele é enxergado na palavra, Davi o enxergava não como um cão morto, não enxergava ele como aleijado, mas ele enxergava ele como um príncipe a quem deveria ser honrado novamente. Então, queridos, a lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: não importa como as pessoas nos veem, o que nós fazemos,
Não sei se você já, os mais antigos talvez, né, tenham ouvido isso, né, quando ia, ou até vem até hoje, né, para um culto às 6 da manhã, uma madrugada, uma vigília, ir no monte, ir no vale, seja lá. Talvez, eu participei muito isso na minha caminhada ministerial. A gente saía de Barcelona a pé e ia orar lá em Taquara. Não sei se alguém já foi naquele monte que tinha lá em Taquara. Fomos lá muitas vezes. E nós caminhávamos em fila indiana de 30, 40 homens e mulheres que íamos para lá. Talvez alguém olhava para nós, né, e dizia, olha, tanta coisa para fazer, para se aproveitar, estão esses crentes indo orar no monte. Você pensa que alguém nunca falou isso de você, de mim? Claro que já. Quanta coisa esse mundo tem a aproveitar, você está aí, você não pode fazer isso. Alguém já falou isso de nós, queridos, em algum momento da nossa vida. Mas não importa o que falem de nós, o que importa é a palavra do rei sobre nós. Porque o que prevalece é a visão do rei, não é a visão do servo. E a visão do rei, queridos, para nós é a melhor possível. Hebreus capítulo 11, versículo 38 diz o seguinte: dos quais o mundo não era digno, antes errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, falando dos heróis da fé, tendo tido testemunho, não alcançaram a promessa. Mas o versículo 40 diz o seguinte: provendo Deus coisa melhor a nosso respeito. Diga para o seu irmão que está assim, irmão, Deus tem coisa melhor a seu respeito. Prega comigo hoje. Sexto acontecimento da vida de Mefibosete, quando a realidade muda. Eu disse que o cenário da vida dele mudou no início da pregação, não foi? Mudou para pior. Era um príncipe, a família morta, né? E ele experimentou, né, uma situação, uma sensação horrível, ficou aleijado, mas Deus não se esquece das suas promessas. Então o sexto acontecimento é quando a realidade muda. E aconteceu no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 10, a palavra do rei: trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Davi falando para Ziba: mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá a minha mesa. Queridos, Ziba, que tanto apontou o defeito de Mefibosete, foi destituído das suas posses, porque ele tinha assumido as posses, que não era dele, né? Os irmãos conhecem a história. E agora ele se torna servo de Mefibosete. Sabe o que significa, queridos? É que o Senhor, ele tem um tempo determinado para cumprir as coisas dele na vida da gente. Tudo tem um tempo, né? Já dizia Salomão, né? Tudo tem seu tempo. Então, vai chegar um momento da vida de Ziba e de Mefibosete que o papel se inverte. Porque um que era senhor das terras passou a ser servo, e o que era servo passou a ser um príncipe. Porque Deus, ele muda realidades. Quem quer ter a realidade mudada aqui, diga amém. Glória a Deus. Eu preciso também que a minha realidade seja mudada. E o que a história nos ensina, queridos, de Mefibosete? Primeiro, ela representa os filhos que o rei está à procura para honrar e mudar as suas vidas. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Tanto aquela que não crê nele ainda, se passar a crer, ele muda. E nós que já cremos também, ele muda também. Porque ele é Senhor de tudo e de todos. A história de Mefibosete significa um tempo de revelação, de sair do anonimato, de um alimento espiritual especial, um alimento particular que só existe na mesa do rei. Queridos, eu não sei se a gente consegue visualizar isso. O primeiro dia da vida de Mefibosete comendo na mesa do rei. Você consegue parar para imaginar comigo isso? Um camarada que tinha dificuldade para andar, as suas roupas não eram limpas, porque Lodebar é uma terra ruim, uma terra extremamente árida, nem pasto lá dava direito,
Não se criava ovelhas em Lodebar. A sua condição, queridos, era uma condição degradante, uma vida pobre, sem expectativa, sem esperança. Mas em um determinado dia, irmãos, ele é aquele que acorda em Lodebar, mas vai comer na mesa do rei na hora do almoço. Você pode perceber como Deus tem poder para mudar realidades? Então, a vida de Mefibosete nos ensina isso. Ela é um tempo de revelação, que a gente pode sair da onde a gente está. Não que onde a gente esteja estamos ruim, amém? Mas o mundo que nós vivemos é um mundo ruim, pastor Valteci. Esse mundo está cheirando mal às narinas de Deus. E talvez Deus muito em breve mude a nossa realidade, quando a igreja do Senhor será arrebatada e nós vamos comer na mesa do rei. A nossa realidade pode mudar, e que ela se mude muito rápido, viu? Porque sinceramente as coisas vão de mal a pior, mas em todo tempo Deus ele cuidará dos seus. A vida de Mefibosete também representa os filhos que nunca tiveram face a face com o rei, mas que o rei quer encontrar. Talvez, querido, você se encontre, se ache esquecido hoje. Hoje o rei te encontrou nesse lugar. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Representa também um tempo de intimidade, um tempo onde se assenta à mesa, porque na mesa todos nós somos iguais. Queridos, nós aqui na igreja, né, nós temos cargos, né, lá na vida profissional nós temos carreira, nós temos funções para cumprir, temos tanta coisa para fazer. Uns podem ir em alguns lugares que outros não podem, porque a função separa, o cargo separa, né? Eu com a minha função, eu vou a lugares que você não pode ir, porque eu sou autorizado a entrar em lugares que você não pode. E assim deve ter outras pessoas aqui que vão em locais que eu não posso. Uma vez eu fui visitar um irmão doente, e eu tenho a carteirinha de pastor. Cheguei lá, a moça simplesmente olhou para mim e falou assim: o senhor não vai entrar. Eu falei assim: mas eu sou pastor. Ela falou: mas o senhor não vai entrar porque não pode. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu falei: Senhor, abençoa o irmão que está lá dentro, eu não vou criar confusão com essa mulher por causa disso. Poderia, mas eu não vou, porque há certas limitações. Mas vai chegar um dia, irmãos, que não haverá limitações para ninguém, seremos todos igual sentados à mesa do rei. A comida que Mefibosete comia era a mesma que o rei comia, era a mesma que o filho do rei comia. Sabe por quê? Chegou o tempo da mudança na vida dele. Você acredita que vai chegar um tempo de mudança para a sua vida? Em Deuteronômio 6:21 está escrito assim: então dirás o teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. Em Colossenses 1:13-14 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão pelos nossos pecados. Vai chegar um dia, querido, que todo mundo aqui vai ser igual, quando nós assentarmos na mesa do rei. Você pode glorificar a Deus por isso? E com toda essa história, com toda essa mudança de vida, com todo esse cenário de mudança na vida de um homem, Mefibosete foi um homem que cresceu com a vida cheio de traumas. E o primeiro dele foi o trauma físico, devido ao fato da pessoa, sua ama, né, ter deixado ele cair no chão, ele quebrou seus 2 pés. E uma das maiores honrarias que esse menino foi privado, que era o entendimento naquela época, era de poder empunhar uma espada e ir à guerra lutar pelo seu país, pelo seu rei. Ele foi privado disso, porque ele foi acometido por um trauma físico. Segundo, ele foi acometido pelo trauma familiar. Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, seu pai, seu avô, seus irmãos, seus tios, todos morreram. Você consegue imaginar isso, irmão? Nós não estamos falando daquela dor que é quando a gente chuta alguma coisa e dói demais da conta. Não estamos falando aqui quando a gente bate o cotovelo numa quina e que a gente glorifica a Deus logo em seguida. Não, não estamos falando disso.
Nós estamos falando aqui da pior dor que o ser humano pode experimentar, a dor da morte. Ele não perdeu só um parente, ele perdeu todos os seus parentes em um só dia. Ele ficou traumatizado, porque o trauma familiar chegou na sua casa. E traumas, queridos, eles, se não curados, se não tratados, eles geram consequência por toda a vida. E a gente precisa, quem é traumatizado com alguma coisa, precisa se libertar, quebrar isso em nome de Jesus. Eu acho que eu já contei aqui para os irmãos, em 2020, eu fui picado por uma jararaca. E eu fiquei 4 dias na UTI entre a vida e a morte. O meu braço ficou quase da cor da minha camisa. Ela mordeu o meu dedo. E a situação ficou bem complicada, irmãos. O sangue começou a coagular, né? E pela bondade de Deus cá estou. Mas quando eu saí de lá, meus irmãos, quando eu ia dormir, eu olhava debaixo da cama para saber se não tinha nenhuma cobra lá. Eu caminhava nas ruas de Barcelona, que eu morava lá, eu ficava olhando para os matinhos na calçada para ver se não ia sair uma cobra lá de dentro e me picar. Traumatizado. É isso que o trauma faz com a gente. Ele nos impõe medo. Ele não deixa a gente relaxado, não deixa a gente livre. E eu fui vivendo dessa forma, vivi um bom tempo com isso. Até chegou um dia que não deu mais. Falei, não, eu preciso tirar isso da minha vida. E graças a Deus, hoje eu sou liberto do trauma da picada da jararaca. Né? Prova disso que eu fui um dia desses comprar uma tartaruga para o meu filho, tinha uma jiboia assim lá no aquário, o cara me deu para pegar, eu peguei nela. Tá? Estou curado, irmão, em nome de Jesus, tá bom? A gente prova que a gente fala, a gente vive e prega e vive aqui, tá bom? Terceiro trauma, Mefibosete ficou traumatizado emocionalmente, a ponto de ele mesmo chegar diante do rei e dizer o seguinte: por que se preocupar com um cão morto como eu? Olha a forma com que ele olha para si mesmo, né? E ser tratado como cão, irmãos, nesse tempo aqui, era um dos piores tratamentos que uma pessoa poderia receber. Que se quisesse falar alguma coisa que ofendesse uma pessoa, chamasse ela de cão. Esse era o pronome, né, que ele mesmo se autodenominava, se considerava um cão. Quarto trauma, Mefibosete passou pelo trauma social, que é sair de um lugar bom e ir para um lugar que ninguém se lembrou dele por muitos anos. Sair da terra, do lugar de delícias, do lugar do conforto, do lugar onde tudo de bom ele tinha, para sobreviver no lugar, sob as condições talvez as mínimas possíveis. E viver com isso, queridos, não é fácil. Viver não é fácil. Você que já experimentou o mínimo de conforto possível na sua vida, você sempre quer algo melhor, você nunca quer voltar atrás. E ele foi forçado a voltar atrás, não porque ele quis, mas as circunstâncias o fizeram assim. Então ele sofreu, né, esse trauma emocional. Mas Deus se lembrou dele, irmãos. Deus se lembrou dele. Quinto, ele sofreu também trauma espiritual, porque ele foi um escravo, né? Os complexos, todos esses traumas que eu falei, juntando tudo, né, acarretaram na vida de Mefibosete como se ele vivesse como escravo. Escravo dos seus sentimentos, escravo dos seus traumas, escravo do medo. E uma pessoa que vive desse jeito anda com o espírito abatido, não tem perspectiva nenhuma de melhora. Mas acontece que Davi chegou na vida de Mefibosete, e a vida dele mudou, assim como Jesus chegou um dia nas nossas vidas, amém? E mudou a nossa vida, e hoje nós somos apaixonados por Jesus, porque Ele é fiel à sua aliança. E com isso, queridos, Davi chegando na vida de Mefibosete, ele vai ter a sua vida restaurada, porque ele esteve um dia no palácio, saiu por um tempo, e voltou novamente. Isso se chama restauração. Ele saiu da terra do esquecimento, que é Lodebar, e foi para Jerusalém, terra de paz. Irmãos, não há nada melhor do que ter paz no coração.
E talvez, né, aqui é digo eu não o Senhor, que no meio das conversas ali, Davi tenha contado para Mefibosete, né, olha, eu fiz uma aliança com seu pai, e o sono de Mefibosete mudou, queridos, porque ele deixou de viver uma vida angustiada, com medo, triste, porque ele sabia que agora o Senhor estava cuidando da vida dele, o rei estava cuidando da vida dele. As suas noites não vão ser mais as mesmas, as suas preocupações não vão ser mais as mesmas, as expectativas já não são mais as mesmas, sabe por quê? Porque o rei decidiu cuidar daquele homem. Quem é cuidado pelo rei, diga glória a Deus. Então as nossas preocupações, irmãos, são para Ele agora, Ele cuida das nossas preocupações, a nossa vida está na mão dEle, as nossas finanças, como o Cláudio falou que está na mão dEle, a nossa família está na mão dEle, tudo que nós temos é para Ele, é com Ele, porque é Ele quem cuida de nós. Pedro escreveu, lançai sobre Ele as vossas ansiedades, é nele que nós devemos descansar, porque Ele é o Rei que decidiu cuidar de nós. E para me encerrar, queridos, a restauração da vida de uma pessoa, ela pode, né, começar com alguns princípios existentes na ação de Mefibosete. Primeiro, ele foi ao rei como estava, o rei manda o chamar, ele poderia aceitar ou não? Poderia, com as consequências que poderiam vir também depois, mas ele decide aceitar, mas ele poderia dizer o seguinte, olha, me dá 30 dias para me acalmar o espírito, me dê um mês aí para me poder comprar roupa nova, me dê aí um tempo para me preparar o discurso. Não, queridos, ele não se ajeitou, ele foi ao rei como estava, e é assim que o Senhor quer que nós nos apresentamos diante dele, como a gente está. A gente não precisa de cerimônia para chegar diante do rei, porque o rei já nos conhece, ele conhece até mesmo aquilo que eu ainda vou pensar, ele já sabe. E ele foi diante do rei da forma como estava. Segundo, ele reconheceu a sua situação e obedeceu. Para que haja restauração, queridos, é preciso reconhecimento que a gente precisa de algo a ser mudado. Ele reconheceu, ele poderia também, irmãos, dizer o seguinte, tá bom do jeito que está, já estou aqui vivendo aqui há tanto tempo, né, em Lodebar, já conheço o pessoal tudo, né, já conheço meu vizinho, já tem até família aqui nesse lugar. Você quer saber de uma coisa, rei? Muito obrigado pela oportunidade, mas eu não preciso de mudança. Eu vou ficar aqui em Lodebar. Mas Lodebar, queridos, é terra de ninguém. E Deus sempre lida com alguém. Você pode entender isso? Então ele reconhece a sua posição. Para a gente ser restaurado em alguma situação, queridos, nós precisamos de reconhecimento. Eu preciso mudar, eu preciso ir, eu preciso fazer. Terceiro ponto, Mefibosete estava cheio de temor, no versículo 6 do capítulo 9. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse a Davi, eis aqui o teu servo. Queridos, a forma com que nós nos colocamos diante do rei vai determinar como o rei irá nos tratar. Já pensou, vamos parafrasear o texto aqui, Mefibosete chegando na presença do rei, batendo o peito e dizendo o seguinte, ó, você está aí em cima desse trono, mas esse trono aí é meu por direito. Ele poderia chegar desse jeito se ele quisesse. Ele poderia encher das razões e dialogar com Davi. Rapaz, você me deixou tanto tempo em Lodebar. Você não pôs a mão na consciência, não? Você não tem coração? Ele poderia questionar o rei. Ele poderia chegar chegando lá. Mas não, querido. Ele chegou, dobrou os seus joelhos, se prostrou diante do rei e disse o seguinte, eis aqui o teu servo. Como é que a gente não quebranta o coração do rei desse jeito, pastor? É isso que o Senhor quer de nós, quebrantamento, temor. Eis aqui o seu servo. E a partir desse momento, queridos, ele é aceito na presença do rei.
vai comer na mesa do rei, ter direito às suas possessões, ter o seu título de príncipe restaurado. Sabe por quê? Tudo isso porque ele quis. Ele quis fazer parte disso. Se ele não quisesse, ele não faria parte disso. Estava nele em rejeitar, mas ele entendeu o que Deus tinha para ele. Você pode entender o que Deus tem para você? Amém? E as últimas 4 lições da vida de Mefibosete. Mefibosete foi alcançado pela graça de Davi, assim como nós somos alcançados pela graça de Jesus. Não é porque a gente merece, irmão, não é. Não é porque Mefibosete merecia aquilo. É porque a graça de Deus sobre a vida de Davi, sobre a vida dele, mudou o quadro da vida daquele homem. Não é porque a gente merece, é porque a graça de Jesus é sobre nós. Se nós estamos aqui é pela graça. Se vamos acordar amanhã é pela graça. Tudo é pela graça. Segundo, houve restituição no esquecimento. Em Samuel 9, 6-9, nós vemos que a atitude diante do rei foi de humilhação. E a bondade de Deus, queridos, ela nos alcança nos níveis mais profundos da nossa existência. Se a gente der lugar, né, Deus ele restaura. E nós vamos entender aqui que ele sai da terra do esquecimento, volta para o palácio e Deus restaura a sua vida em todos os aspectos, todos, não ficou um para trás. Na família, nas finanças, nas posses, nas suas emoções. Mefibosete, que outrora era um homem esquecido, se torna um homem condecorado, honrado a comer na mesa do rei todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus o restituiu. Terceiro ponto, e talvez a parte mais importante da minha mensagem, ele passou a comer na mesa do rei. Queridos, não tem privilégio maior do que comer na mesa do rei. Eu já lidei com muitas pessoas que bebem, né? E por muitas vezes eu vi pessoas pegarem a bebida e postar lá no Facebook, tomando um copo de cerveja, um copo de uísque, ou seja qual for a bebida for, porque para ele isto é ostentação. Deixa eu te dizer que é ostentação para mim, é poder tomar a santa ceia do Senhor. Isso é ostentação, irmão. Diga comigo, eu ostento uma vez por mês. Que coisa maravilhosa, irmão. Tem coisa melhor do que isso não. Não tem coisa melhor do que isso. Ostentação para mim é isso aí. Os fracos bebem vodka, os fortes tomam santa ceia. Glória a Deus. Isso é ostentação. Comer na mesa do rei. Porque é na mesa do rei, queridos, que nós somos tratados, nós somos olhados olho no olho. É na mesa dele. Na mesa dele a alegria, a fartura. Na mesa dele, queridos, nós podemos saber que o tratamento é especial. Se alguém aqui ainda não come na mesa do rei, hoje é dia de você receber esse convite e passar a comer na mesa do rei. E para encerrar, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé, já estou terminando. Deus mudou a geografia de Mefibosete. Toda a história da vida dele, com exceção do momento em que ele toma um tombo, cai, machuca, né, fica aleijado dos 2 pés, toda a sua história, ela vai se desenvolver em Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento. Diga comigo, Lodebar, a terra do esquecimento. Mas a sua história não termina em Lodebar. A história dele termina em Jerusalém, a imponente e respeitada capital do reino. A história que eu e você começamos quando a gente veio a esse mundo, queridos, ela não terminou ainda. E eu não posso terminar essa mensagem dizendo o seguinte, não dizer para você o seguinte, que muito em breve, Deus ele vai mudar a nossa geografia. Você crê nisso? Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou com a vontade que Jesus volte para levar a sua igreja. Estou com muita vontade disso. Muito em breve, irmãos, as dores, as tristezas vão tudo passar.
os problemas que não são poucos que a gente tem, não é? Tantos para resolver. E quando passa um, já está chegando o outro, a gente acha até que é de estimação. Mas vai chegar um dia que isso vai passar. Porque Deus ele vai mudar a realidade da igreja. E eu gosto sempre de falar que quando eu prego que Jesus ele está voltando, ele vai voltar e a gente não pode perder a fé nisso. Enquanto muitos esperam que o mundo mude pela política, eu não estou preocupado com a política, mas estou preocupado com a minha alma. Porque o meu corpo, se Jesus voltar, eu vou viver um determinado tempo, mas onde eu vou passar a eternidade? E essa mudança não tem como ficar longe dela. É uma mudança que todos nós como igreja temos que participar. Essa mudança de geografia, sair desse mundo, dar a Deus para nunca mais voltar. Mas eu quero orar com você, querido. Se você quiser vir cá à frente, fica à vontade. Se não quiser, você pode ficar aí. Eu quero orar por aqueles que precisam que o cenário da sua vida seja mudado. Talvez você não esteja na situação que Mefibosete estava. A situação dele era muito ruim. Mas talvez você precise que Deus mude o cenário da sua vida. Tem uma pessoa vindo. Eu acho que todos nós temos alguma coisa para que Deus mude. Os nossos anseios, Você que tem algum problema de saúde, financeiro, seja qual for, eu quero orar por você. Porque o Deus que eu prego hoje, Ele não muda a sua vida de Mefibosete, Ele muda a nossa também. É o mesmo Deus, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Embora muitos achem que Ele mudou, porque o mundo mudou, Ele mudou. Não, queridos, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele pode agir de uma forma diferenciada, mas Ele é o mesmo. Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade. Senhor, nós louvamos o Senhor. E eu quero declarar, ó Deus, aqui nesta noite que nós te amamos, Deus. O nosso amor pelo Senhor, ó Deus, é incondicional. Porque o Senhor, ó Deus, foi aquele que nos tirou lá de Lodebar e nos trouxe para Jerusalém, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor amado, que conheceu a cada um de nós antes mesmo da gente vir a esse mundo. E hoje estamos aqui, Senhor amado, vivendo para a Tua glória. Temos as nossas famílias, temos as nossas dificuldades, Senhor. E tem gente aqui que tem muita dificuldade, mas o Senhor conhece cada uma delas, Pai. O Senhor conhece cada uma delas. Talvez aqui, Senhor, estejam pessoas, ó Deus, que precisam que o cenário financeiro da sua vida seja mudado, Senhor amado. Nós abençoamos essas pessoas hoje e declaramos que esse cenário será mudado. Talvez existam pessoas aqui que estejam com problemas familiares, o cenário da sua vida familiar está ruim, está difícil, mas nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que este quadro será mudado para a glória do nome do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, hoje, Senhor amado, para essas pessoas que também precisam, Senhor amado, que o cenário da sua vida, Senhor amado, que esteja com alguma enfermidade, a sua saúde, o cenário da sua saúde seja mudado. Nós abençoamos essas pessoas nessa noite em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro, ó Deus, pelas pessoas que porventura estejam aqui, que tenham traumas, ó Deus, na sua vida. Sejam eles quais forem, Senhor amado, nós repreendemos isso em nome de Jesus e declaramos a vitória na vida dos teus filhos. Senhor, continue nos dando, Senhor amado, sabedoria, graça, fé, perseverança, enquanto nós aqui vivemos, ó Deus, para que chegue o dia em que o Senhor mude a geografia da Tua igreja, a Tua noiva santa e imaculada, Senhor. Nós vivemos nesse mundo por fé e não por vista, mas o nosso maior anseio, Senhor, é ir para a eternidade com o Senhor, ó Deus. Não deixe que a chama do arrebatamento se apague na nossa vida. Não deixa não, Jesus. Muitas pessoas já esfriaram achando que o Senhor não vai voltar, mas nós cremos que muito em breve o Senhor voltará para nos levar para o lugar que o Senhor nos prometeu. E em nome de Jesus eu abençoo esta igreja, Senhor, que essa igreja continue sendo uma casa de bênçãos,
uma casa onde o Senhor continua fazendo milagres, ó Deus. Quantos milagres nós temos visto o Senhor fazer aqui, quantas almas o Senhor tem resgatado aqui, Senhor. E eu oro, Senhor amado, pelo pastor dessa igreja, pelos pastores, por todos aqueles que trabalham, Senhor amado, por esta casa de pão, essa casa que tem uma mesa, que o Senhor está na posição em que nos serve constantemente aqui com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Ó Pai, nós não somos, ó Deus, nem palavras vêm à nossa boca, Senhor, para expressar a nossa gratidão ao Senhor, mas nós abençoamos a Igreja Vida, Senhor amado, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.